queremos pedir para que o reino do Senhor venha sobre nós neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Aplauda Ele com alegria em nome do Senhor. Assim, ó. Oh, 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 assim adorando ao Senhor. Oh, 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 oh. Senhor Jesus, venha aos teus pés me derramar, me entregar tua coroa, minha coroa, entrego a ti, renuncio tudo que há em mim. Como vou viver sem reconhecer que és meu, que meu Deus, és minha canção, minha, cantarei, peça ao Senhor Jesus que venha o reino dele, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, Senhor, estabelece sobre nós o teu domínio, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, Senhor, estabelece sobre nós o teu, peça para o reino do Senhor, declare, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, Senhor, estabelece sobre nós o teu domínio, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, Senhor, estabelece sobre nós o teu domínio. Oh, 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 oh. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Aleluia! Que venha o reino de nós e que seja estabelecido o governo dele sobre a nossa vida. Feche seus olhos em nome de Jesus. E nesse momento nós te pedimos, venha o reino do Senhor, governo do Senhor sobre a nossa vida. E esse governo precisa do toque dele em nós. Vem, Jesus. Toque em cada vida, assim como o Senhor tem feito, assim como o Senhor fez. Em muitas vidas temos exemplos na Bíblia, mas nós queremos ser essas pessoas tocadas por Ti. Então peço o toque, diga Jesus, mais forte, Jesus, toca em minha vida, toca no meu ser. Aleluia, Senhor. Basta que me toques, Senhor. Para quê? Pra minha alma cansada vencer-se a noite. Se a noite escura está, sua mão me guiará. Basta que me toques, Senhor. Basta que me toques. Basta que me toques, Senhor. Toca, Senhor. Pra minha alma cansada vencer-se a noite. Se a noite escura está, tua mão me guiará. Basta que me toques, Senhor. Tocou-me, Jesus,
tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Peça esse toque do Senhor sobre você. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu. Quando o Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Basta que me toques, basta que me toques. A igreja, Senhor, para minha alma, para se a noite escura está, tua mão basta, Senhor, basta que me toques, Senhor. Eu quero o toque do Senhor, declare. Basta que me toques, Senhor, pra minha alma cansada. Se a noite escura está, se a noite escura está, tua mão basta que me toques, Senhor. Levante as suas mãos, peça para Jesus tocar na sua vida, lhe envolver, lhe abraçar, e que nesse dia Ele faça uma grande obra no nosso meio. Ele tem liberdade para mover a sua mão poderosa. Ele tem liberdade para mover a mão poderosa dele sobre nós, para nos abençoar, para nos restaurar, para fazer em nós uma grande obra nesse dia. Hoje é o primeiro dia de fevereiro. Fevereiro será muito melhor do que janeiro. Queremos a unção de Deus em cada dia desse novo mês, para sermos santos, íntegros, retos, praticantes da verdade dos céus. Pai, mande a tua bênção agora para essa gente, cumpre na vida deles a tua palavra, e se você crê nisso, diga que assim seja. Diga obrigado, Jesus, pela minha bênção, pela minha vitória. Vamos aplaudir ao Senhor? Bem forte para Jesus. Aleluia. Vamos lá. Elohim Adonai, Yahvé El Shaddai, Jeová Jiré, Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shama. Elohim, aleluia, Yahvé, Jeová Jiré, Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shama. Lá vem o povo do Senhor, povo santo e vencedor, destemido, marchando pra vitória, para a glória do nosso Deus Redentor. Que a minha, você dá valor. Marcha Israel pelo meio do mar, Jeová Sabaoth foi quem mandou avançar uma terra prometida. Esse é o povo especial.
Agora é só alegria, vamos celebrar, vamos bater palmas, vamos adorar aquele que venceu a morte, Jesus Cristo. Vamos lá! Elohim. Cadê o povo de Deus? Jeová Jiré, Jeová Nissi, Jeová Rapá, Jeová Chamar. Lá vem o povo do Senhor, destemido, para a glória do nosso Deus Redentor. Que a minha você marcha Israel pelo meio do mar. Jeová Sabaoth foi quem mandou avançar uma terra prometida. Esse é o povo especial. Agora é só alegria. Vamos adorar aquele que venceu a morte, Jesus Cristo Salvador. Ô glória! Quem está vivo aí? Então levanta a perna direita aí, vamos ver se você está vivo. Ixi, só o barulho, treque, 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 treque. Agora levanta a perna esquerda aí. Diga, eu não estou colado. Então diga para o seu irmão, vamos marchar. Diga para ele, vamos marchar. Vamos ou não? Então vamos lá. Primeiro você vai para esse lado aqui. Calma, meu filho, calma, calma. Estenda as mãos para o baterista, diga, ajuda ele, Jesus. Ó, caminhando eu vou para Canaã. Vocês não estão se mexendo, tem chiclete nesse sapato, hein, caramba? Hã? Eu falei para você levantar a perna, levanta aí de novo. Então vamos lá. Caminhando eu vou, caminhando eu vou. Vai indo. Caminhando eu vou. Aleluia. Glória a Deus. Quem vai morar no céu aí? Quem vai morar no céu aí? Vai mesmo? Então lá no céu não tem tristeza. Diga pro seu irmão, lá no céu não tem tristeza. Diga, lá é só alegria. Glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus então. Calma. Calma, 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 calma. Tô falando que ele tá precisando de ajuda? Eu tô no dó, ele tá no mi. Né, Jodã? Eu falei pra você tocar? Falei? Não falei. Calma. Onde é que nós estávamos mesmo? Nós estávamos caminhando para Canaã, né? É? É mesmo? Paramos a caminhada ou não? Não, né? Então vamos lá. Se você não vai, não impeça eu ir. Se você não vai, se você não vai. Como é que é? Quem vai para o céu aí? Vai mesmo? Era disso que nós precisávamos, né? Dessa certeza da salvação. Diga amém? Vamos sentar em nome de Jesus. Vai lá, vai. Depois a gente canta mais. Pode ser assim? Pode ou não pode? Pode, então tá bom. Graças a Deus. Quem veio na vigília, eu comentei com vocês sobre a história de Ezequias. E eu vou, durante esses próximos domingos, esmiuçar com você a história do Ezequias. Eu sei que os pastores já pregaram bastante aí, mas eu vou pedir para você um pouquinho mais de paciência, porque tem tesouros nessa terra para nós escavarmos. E nós vamos escavar e vamos extrair o que de melhor o Senhor tem para nós. Aleluia! Não deixando de falar que nós estamos, desde que o ano virou, meditando em Zacarias 8. Nós não vamos abandonar isso aí, certo? Tanto que aqui no meu esboço aqui está aqui, Zacarias 8, 12 e 13. Cadê a Bíblia online aí? Quem que está na Bíblia agora? A Scarlett. Vamos lá, Scarlett. Zacarias 8, 12 diz assim: porque a semente
que eu vou pedir para você? Preste atenção na primeira frase que nós vamos ler e na última frase lá do versículo 13. Vamos lá. Porque a semente prosperará, a vide dará o seu fruto e a terra dará a sua novidade. E os céus darão o seu orvalho e farei que o resto deste povo herde tudo isto. E há de acontecer, ó casa de Judá e ó casa de Israel, que assim como fostes uma maldição entre as nações, assim vos salvarei e sereis uma bênção. Não temais. Faz o quê? Eu pedi para você prestar atenção na primeira e na última frase. Porque a semente vai prosperar e Deus manda que nós façamos o quê? Esforce as suas mãos. Duas coisinhas que precisam ser observadas por nós: o plantio e o esforço. Isso aconteceu na história de Ezequias. Ele tomou uma decisão de percorrer um caminho diferente do que estava sendo percorrido, e para isso ele teve que fazer essas duas coisas. Ele precisou plantar e agir com esforço. Quando que a gente precisa entender que tem que fazer mais do que está fazendo? Quando você olha para as coisas e você percebe uma realidade na vida completamente o oposto da palavra. Nós temos a palavra como via de regra, e aí nós temos a vida como retrato. E nós precisamos entender isso aqui. Você olha para a palavra e olha para a vida. O que eu quero alcançar? Eu vou semear para isso. Só que tem coisas que, para semear, vai precisar de um grande esforço. O Ezequias, por exemplo, ele assumiu um reinado onde a casa de Deus estava fechada. Sabe o que é? Você chegar aqui na igreja, domingo cedo, não, hoje não tem culto. Mas por que não tem? Não, o dirigente aí não quer que tenha culto. Acabou. A partir de agora ele vai levantar ali uns altares, vai fazer ali uns trabalhos, umas oferendas, ninguém mais cultua a Deus aqui nesse lugar. A partir de agora a entidade tal, X, Y, Z, W, e é assim que nós vamos viver. E foi o que aconteceu com o reinado. Quando ele pega aquilo na mão, ele sabe. Teria muito trabalho pela frente. E essa é uma das coisas que muitas vezes nós queremos evitar. É mudar aquilo que precisa ser mudado. Mudar dá trabalho. Você há de convir comigo. Eu comentei com vocês aqui algumas coisinhas no off, você sabe do que eu comentei contigo. Você lidar com certos assuntos é até um tanto quanto difícil. Que você foi criado, conduzido, ensinado numa linha. Aí você percebe, aquilo não está 100% correto, precisa mudar. E normalmente, para poder colocar mudanças em prática, vai ser necessário um esforço. Pagar o preço da mudança não é fácil. Você está acostumado a ir por um caminho e de repente você fala, eu vou mudar aquele caminho. Mas aqui eu já conheço todos os buracos, os defeitos, onde tem lombada, onde não tem, onde é descida, onde é subida. Mas agora o caminho é outro. O caminho é outro e ele precisa ser trilhado. Não tem jeito. Se nós queremos que as mudanças tragam para nós o resultado, nós vamos precisar plantar e vamos precisar nos esforçar. Foi o que aconteceu com Ezequias e é o que vai acontecer comigo e com você. Glória a Deus. Segundo Crônicas 29. Segundo Crônicas 29. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Tem algum problema?
Tem problema ler 11 versículos? Não? Então vamos lá. 2 Crônicas 29, do 1 até o 11. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi seu pai. Ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental e lhes disse: Ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora. E santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram, e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel, pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e ao assobio, como vós o estáis vendo com vossos olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres estiveram por isso em cativeiro. Agora, me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor na sua ira. Agora, filhos meus, não sejais o quê? Negligentes. Pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes, e para serdes seus ministros, e para queimardes incenso. Deixa eu lhe falar uma coisa. Toda pessoa de fé precisa ser uma pessoa de responsabilidade. Toda pessoa que é da fé precisa ser uma pessoa responsável. Ela precisa observar e perceber aonde está as suas falhas. O Ezequias pega o reino de um homem chamado Acás, e a Bíblia diz que até as portas do templo estavam fechadas. Você está aí no 2 Crônicas 29, volte aí no 28, versículo de número 24, só para você ler o contexto da história. 2 Crônicas 28, 24. E ajuntou Acás os utensílios da casa de Deus e os fez em pedaços, e fechou as portas da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos de... Ele, além de fechar o templo, ele quebrou tudo lá dentro. Eu não vou cultuar e também não vou permitir que ninguém faça isso. Então você imagina, ele quebra tudo lá dentro, tranca as portas, imagine como que estava aquele lugar. Nós temos aqui o nosso imóvel ali na Rua de Santana, quem lembra? O imóvel da Rua de Santana, de vez em quando a gente abre lá. E cada vez que você vai lá e abre, depois de meses fechado, não tem nada lá dentro, mas você abre, está cheio de lixo. Acumula sujeira, e acumula tralha, e acumula tranqueira, isso que a gente vive jogando bagulho fora. Mas é aquele negócio, está lá fechado, trancado, parece que só vai piorando, só vai deteriorando. E foi o que aconteceu com a casa de Deus. Não adiantava Ezequias chegar e falar, pessoal, vamos abrir a igreja e vamos continuar as coisas. Não. Havia uma responsabilidade de santificar aquele lugar.
Agora, quando você lê ali santificar, você pensa o quê? Bom, nós vamos fazer vigílias, vamos fazer orações, vamos colocar músicos aqui para tocar. Não, nada disso. Era limpeza, faxina, asseio. Era isso que precisava. Aonde você lê, santifique a casa. O que era para fazer? Limpar. Limpar, tirar o lixo, organizar. E uma coisa que me chama muito a atenção, daqui a pouquinho você vai ler a história toda junto comigo, que ele abre a igreja e ele não faz um único culto. Não se oferece um único holocausto. A ordem agora é o quê? Limpar. A ordem aqui é essa, faxina. Vamos tirar o lixo. E enquanto eu estava pensando aqui comigo, falei, meu Deus, tem tanta gente fazendo consagração e jejum e hora de madrugada e fica lá, e é versículo para um lado, é versículo para o outro. E o que ela está precisando passar na vida dela é por esse período de limpeza. De parar tudo e fazer o quê? Uma faxina. De pegar a vida e passá-la a limpo e perceber aonde que tem sujeira. Eu vou lhe dizer, tem épocas dessa vida aí que você começa a perceber tudo travado, tudo amarrado, nada vai, nada acontece. Deus está querendo que você pare um pouco para fazer faxina. Nós temos que gastar um tempo fazendo faxina. Limpeza. Perceber tudo que aconteceu, que se cumpriu e o que essas coisas produziram em nós. Porque não adianta, a vida do ser humano ela é cheia de experiências boas, mas também é cheia de experiências ruins. E eu estou aqui pregando para você, eu estou me lembrando lá do Elias. O Elias fez um desafio, estão lembrados? Os profetas de Baal e eu que sou o profeta do Senhor. Os profetas de Baal fizeram a parte deles e não aconteceu nada. Aí chegou a vez do Elias. A Bíblia Sagrada diz que antes de fazer qualquer coisa, ele vai lá e repara o altar. Antes de fazer qualquer tipo de oração, ele repara o altar. E como eu disse, não é só reparo no sentido de manutenção. Era limpar. E eu vou lhe falar, isso está mexendo muito comigo. Porque o que acontece? As pessoas elas vão apenas embolando as coisas. Dia desses eu comentei aqui contigo que a Bíblia Sagrada fala que o vinho novo tem que ser posto em odres novos, porque se você colocar o vinho novo no odre velho, diz a Bíblia que estraga o vinho novo. Estraga o vinho novo. Você colocar vinho novo no odre velho, estraga o vinho novo. É Deus dando para a pessoa algo novo e ela fazendo o quê? Desperdiçando, jogando fora, porque ela não quer renovação. Ela quer ficar a vida inteira no mesmo ritmo, na mesma pegada, não quer mudar conceitos, ela acha que o jeito dela é certo, e aí eu preciso que você reflita, o seu jeito levou você até aonde? Porque assim, gente, eu vou lhe falar uma coisa. Isso aqui, que eu tenho aqui na minha mão, o smartphone, isso aqui,
alguns anos atrás servia só para nós nos comunicarmos através de uma ligação. Depois modernizou, veio o tal do SMS. Estão lembrados disso? Hoje isso aqui serve para 1000 coisas. E existe um negócio chamado rede social, que infelizmente para algumas pessoas a rede social dela virou a privada. As coisas que ela coloca ali são dejetos de privada. Nesses anos que eu estou com Jesus, eu aprendi uma coisa. Os meus problemas, eu trato eles com Deus no meu secreto. Hoje as pessoas têm prazer de tornar públicas as coisas que elas fazem, que elas estão vivendo, os sentimentos e etc. Eu sou sincero contigo, isso não contribui em nada. Isso não muda nada. Eu não tenho que parecer bom, nem parecer ruim, nem feliz, nem triste para ninguém. Para mim, pastor Jamil, a minha rede social é para falar da minha fé. Da minha fé e dos meus posicionamentos como cidadão. Vida privada, nem pensar. Já comentei com vocês aqui. Você sabe, 2 vezes no ano o pastor de vocês dá uma sumida, dá ou não dá? Vou tirar minha folga, vou sair com a minha família, vou descansar. E esse dia a pessoa falou para mim, o senhor foi para tal lugar? Eu falei, fui. Aí eu fiquei olhando a tua rede social, ver se você ia postar alguma coisa. Eu falei, vixe, espera sentado, porque eu não posto nada. Eu não mostro o que eu faço da minha vida para ninguém. A minha vida não interessa para ninguém. A minha vida. Você já pensou? Ai, pessoal, hoje eu estou aqui, estou passando mal. Eu acho que isso é uma coisa desnecessária. É uma coisa desnecessária. Ai, pastor, mas se eu souber que o senhor não está bem, eu oro pelo senhor. A tua obrigação é orar por mim todo dia. Eu estando bem, eu estando mal. Aleluia. A minha obrigação também é orar por você todo dia. Se você está bem, se está mal, não importa. Eu vou estar cobrindo a sua vida com oração. E a minha oração a Deus é essa: Senhor, supra as necessidades que o teu povo tem. Se eles têm necessidade de saúde, supre eles com saúde. Se o problema deles é dinheiro, visita eles com prosperidade. Se o negócio deles é problema conjugal, toca no casamento, purifica a aliança, tira as indiferenças. Senhor, cobre essa igreja com a tua graça. Essa é a minha obrigação como pregador. Ah, mas se eu não postar, ninguém vai nem ligar para mim. Eu sou sincero contigo. Normalmente essas pessoas que vão atrás de você pelo que você posta, elas não estão preocupadas em te ajudar. Elas estão interessadas em bisbilhotar. Para amanhã depois falar de você. Vou dizer aqui com todas as letras, não seja bobinho. Não seja bobinho. Uma coisa eu aprendi na pele. As pessoas elas já têm os seus problemas e as suas lutas. Elas não vão abandonar a vida delas para cuidar dos seus problemas. E você sabe disso. Os piores momentos da sua vida você estava sozinho. Alguém já sentiu isso na pele? Eu sou o primeiro aqui. Já sentiu isso na pele? Que nos piores momentos da vida você está como? Sozinho. Não tem nenhum, amigo. Não tem. Surge a ajuda de lugar que você menos espera. Quem você menos espera estende as mãos. Aqueles que são, me perdoe a palavra, não precisa perdoar não. Aqueles que são os pela-saco, não fazem nada.
São os famosos amigos da conveniência. Se você está bem, eles estão perto. Você está mal, eles saem de perto. Essa é a pura verdade. O que isso tem a ver com o contexto, pastor? Tem gente que precisa fazer uma faxina no seu ciclo de relacionamentos. Por que as pessoas estão perto de você? Pergunte isso para Deus. O que elas fazem perto de mim? Qual é o benefício? Qual é a contribuição? Em que me ajudam? Em que me ajudam? Essa é a palavra. Glória a Deus. Ele diz, gente, vamos santificar a casa de Deus. Agora, uma coisa interessante que me chama a atenção ali é que ele chama um grupo de pessoas, os levitas. Você sabe que, às vezes, na boa intenção, nós não paramos para perceber nas consequências da boa intenção. Em primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 13, capítulo de número 15, conta a história de Davi. O Davi percebe que a arca precisava ser transportada novamente para Jerusalém. Já leram isso? E ele, na boa vontade, ele vai, manda buscar a arca de Deus e coloca ela sobre bois. Estão lembrados disso? Os bois vão lá e tropeçam. E um cidadão chamado Uzá estende as mãos para tocar na arca e a Bíblia diz que ele é fulminado vivo. E o Davi, meu Deus, eu tentei fazer o bem e o Senhor permitiu isso acontecer? Aí lá no capítulo 15, ele está meditando na palavra e ele lê, quem tem que transportar a arca são os levitas, não são os bois. Só que não é só chamar os levitas para carregar a arca. Eles precisam se preparar para isso. O Ezequias, sabendo que os levitas têm uma parte fundamental dentro da obra de Deus, ele manda com que eles venham, mas que eles também se santifiquem. Chego eu e quero pedir um auxílio para você. E eu sei que você não leva a vida espiritual muito a sério. Isso vai ser problema para mim e problema também para você. Vamos supor, a gente vai inaugurar aqui na igreja um grupo de visitas em asilos. Aí você, a cada 15 dias, você vem aqui sábado, 3 horas da tarde, nós vamos visitar o asilo tal, o bairro tal. E aí você naquela semana não fez uma oração, não meditou numa palavra, não se entregou para Deus. Você vai lá naquele asilo, você não vai levar nada de bom e você ainda vai se prejudicar. Porque existe um princípio dentro da Bíblia que diz que maldito aquele que faz o trabalho do Senhor de forma relaxada. Você está conseguindo entender? Eu preguei para você aqui na vigília que o Ezequias escolheu um grande livramento lá na frente, o Senaqueribe veio, Deus mandou o anjo derrubou 185 mil soldados. Mas você consegue entender quem é a pessoa que colheu isso? Alguém que tinha uma visão espiritual muito ampla. Ele conseguia enxergar coisas que a maioria das pessoas achava que era só ir lá e fazer. E não é. Primeiro de tudo, não vamos fazer um único culto, nós vamos fazer o quê? Nós vamos limpar essa casa. E aí ele pega e chama lá os levitas e diz, olha pessoal, nós já vimos boas atitudes que terminaram mal. Nós já vimos boas intenções que resultaram em grandes problemas. Nós vamos fazer diferente. Porque senão aquilo que era para ser uma bênção vai se tornar um problema. E muita gente vive isso.
Eu sou pregador da palavra, tem aqui pregadores, tá vendo? As paredes aí cheias de obreiro aí. Gente, a nossa posição aqui ela é uma posição muito séria. Não dá apenas para botar um paletó aqui ou uma farda e vir aqui para a igreja. Ah, eu faço a obra. Você não tem a ideia do abacaxi que isso é. O que era para ser uma coisa que traria para nós galardão, recompensa, pode também trazer problemas. Pelo simples fato de fazermos de qualquer jeito. Pelo simples fato. Toda igreja que eu pego, isso desde sempre, domingo principalmente, 1 hora antes do culto começar, estou eu e os obreiros reunidos. Às vezes tem uns que chegam ali faltando 5 minutos para acabar a oração, mas depois nós vamos pegar, né? Nós vamos dar um jeitinho. Mas tem que estar aqui se preparando. Tem igreja aí que eu era mais chato, eu fazia culto de oração antes da quarta, antes da sexta e antes do domingo. Aqui eu tô meio preguiçoso, né? Aqui é só domingo só. Mas eu reuni esse pessoal para orar. Porque não é só vir aqui e fazer. Tem que ter uma santificação pessoal. Levitas, vocês vão ajuntar o lixo da igreja. Se santifiquem. Vocês estão ouvindo? Vocês vão tirar o lixo da igreja. O que vocês fazem? Se santifica. Ah, mas eu achei que era só catar lixo, era para vir aqui de bermuda, havaiana, uma camisa amarrada na cabeça? Não. E eu estou pregando isso aqui porque tem gente sentado que acha que tem chamado, que tem ministério, que eu tenho que fazer alguma coisa para Deus. Deixa eu lhe avisar. Se você quer ser usado por Deus em qualquer esfera, nunca esqueça disso. Você precisa ser um vaso limpo. Se você quer ser usado por Deus em qualquer coisa, mandar uma mensagem de manhã cedo, seja um vaso limpo. Se apresente para Deus como um vaso preparado. Você quer ver como é que esse negócio do levita é tão sério? Abre o livro de Números aí, por favor. Vou te explicar aqui um pouquinho como que é esse relacionamento de Deus com levitas. Tem aqui os nossos levitas aqui que trabalham no templo e tem pessoas aí que, quem sabe um dia eu seja. Então deixa eu te explicar aqui como é que funciona essa didática do levita. Números 3, versículo de número 6. Isso aqui são as pessoas que servem em algum ofício. Números 3, 6, acharam? Faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para quê? Para que o... Agora vai lá, 8,14, Números também. Traz os levitas, coloca eles diante do Arão para quê? Para servir, para ajudar, para auxiliar. Números 8,14, podemos? E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, para que os levitas o quê? Meus sejam. Eles vão ser auxiliares do Arão, mas eles são o quê? Propriedade de Deus. Eles são servos, operários, ajudantes, trabalhadores, mas eles são pertencentes a Deus. Capítulo 18. Versículo 2 e depois o versículo 6. Números 18, versículo 2, depois o 6. E também farás chegar contigo a teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajuntem a ti e te sirvam. Mas tu e teus filhos contigo estareis perante o quê? Vocês vão ter uma missão principal, mas esses levitas, essas pessoas que ajudam, elas vão estar ali amparando você.
Aí vem o versículo 6 que eu pedi. E eu, eis que tenho tomado vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel, a vós são dados em dádiva pelo Senhor para quê? Para administrar o ministério da tenda da congregação. Então foi tudo muito bem designado para essa classe de pessoas, os levitas, os auxiliares, aqueles que ajudavam na igreja. Eles ajudam o sacerdote, mas eles são de Deus. E todo aquele que é de Deus precisa ter uma vida com Deus. Porque caso contrário, o que era para ser uma bênção, torna-se um problema. Você vai se recordar lá, 1 Coríntios 11, quando Paulo está falando sobre a Santa Ceia. Ele fala sobre comer o pão, beber o cálice indignamente. Diz que por causa disso, de fazer o trabalho, o trâmite das coisas sagradas de forma relaxada, tem gente fraca, tem gente doente e tem gente que já morreu. Quando aquele homem chamado Uzá foi morto, o Davi ficou morrendo de medo. Meu Deus, e agora? Todo mundo que chega perto de ti morre? Não é todo mundo que chega perto de ti morre, não. É quem chega de qualquer jeito. É quem chega de qualquer jeito. Que pega aqui a Bíblia, que lê as coisas que devem ser feitas e aquelas que não devem ser feitas, e diga-se de passagem, tem muito mais ordem sobre o que não fazer do que o que fazer. Quem já percebeu isso? É muito mais ordem sobre o que não fazer, sobre o que fazer. Deus, o que eu estou deixando de fazer? Não é o que você está deixando de fazer, não. É o que você está fazendo de errado. Normalmente é isso. 99% dos problemas não é nem a questão de se omitir, mas é fazer o que não é para fazer. E isso é um caso sério. Então Ezequias chama essa gente, fala para ele, nós vamos ter um papel aqui fundamental, nós vamos limpar a casa de Deus. Mas, gente, vamos voltar lá para aquela aliança original. Vocês vão me ajudar, mas vocês são em primeiro lugar de Deus. Você que está aqui, membro da igreja, você é uma bênção de Deus na minha vida, você me ajuda muito, mas você tem um compromisso com Deus em primeiro lugar. E quem não entende esse compromisso, não vive bem e ainda por cima não ajuda. Esse é o grande problema. Ela não vive bem na sua vida cotidiana e ainda atrapalha o crescimento da obra. Esse é o problema. Porque naquilo que era para ela estar somando, ela está deixando de acrescentar. Vamos usar o português claro? Ela está até roubando. Ela está deixando de oferecer, ela está até subtraindo. Por isso que ele disse no versículo de número 11, 2 Crônicas 29, 11. Vamos lá. 2 Crônicas 29, 11. Agora, filhos meus, não sejais o quê? Negligentes. Pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes, e para ser de seus ministros, e para o quê? Lembra que eu falei? Fé e responsabilidade. Fé, fé, fé e responsabilidade. É isso que tem que estar dentro do meu coração. O primeiro ingrediente para que toda essa destruição que estava se cumprindo entre nós, ela seja interrompida. Eu vivo pela fé, mas eu sou um ente responsável. Aí a história vai andar. Versículo de número 12 agora. Então se levantaram os levitas, Maate, filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias,
Dos filhos dos coatitas e dos filhos de Merari, Quis, filho de Abidi, e Azarias, filho de Jealelel, e os Gersonitas, Zoá, filho de Zima, e Éden, filho de quem? Filho de Joá. Que mais? E dentre os filhos de Elisafã, Sinri, quem mais? Quem mais? Vamos lá, gente. Jeiel. E dentre os filhos de Asaf, Zacarias e Matanias. E dentre os filhos de Emã, Jeiel e Simei. E dentre os filhos de Jedutum, Semaías e Uziel. E ajuntaram seus irmãos e fizeram o quê? Primeiro eles. E vieram conforme o mandado do rei, pelas palavras do Senhor. Era o rei falando, mas quem que estava inspirando ele? Deus. Para purificarem a casa do Senhor. E os sacerdotes entraram dentro da casa do Senhor para purificar. E tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram para a levarem para fora ao ribeiro de Sidrom. Começaram, pois, a santificar ao primeiro do mês primeiro, e ao 8º dia do mês vieram ao alpendre do Senhor e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. E no dia 16º do primeiro mês, o quê? Então entraram para dentro ao rei Ezequias e disseram: já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, com todos os seus utensílios e a mesa da proposição com todos os seus objetos, também todos os objetos que o rei Acaz no seu reinado lançou fora na sua transgressão, já preparamos e o quê? E eis que estão diante do altar. Olha só. 16 dias de faxina. Não teve culto, certo? Não teve oração. Teve o quê? Limpeza. Jogaram fora. Anos de imundície foram descartados. Depois de 16 dias, aí a gente vai continuar isso domingo que vem, aí começa a cultuar. Vou lhe falar uma coisa aqui. Essa semana principalmente. Você vai pedir para o Espírito Santo te ajudar o quê? A limpar a casa. Essa semana, você vai pedir para Deus o quê? Para Ele lhe ajudar a você perceber o que precisa ser limpo na casa. Primeiro aqui e depois ao seu redor. Já fazem anos que eu prego esse texto aqui na igreja. E eu falo para as pessoas, peça para Deus mostrar para você o que está errado dentro da sua casa. Peça. Eu vou lhe falar uma coisa aqui. Todas as vezes que eu prego isso aqui nas igrejas, as pessoas elas voltam uma semana depois, cheias de lixo de casa. Elas enxergam em casa objetos que não é para estar lá. Hoje em dia não tem mais, mas antigamente vinha CD de música secular. Vinha a roupa que a pessoa ganhava, nem prestava atenção na mensagem que tinha na roupa. Eu ganhei aqui uma garrafa de cidra, lembra da cidra? Ganhei uma garrafa de cidra, está aqui enfeitando a minha estante. Mal sabe você que aquilo ali é um altar. Não era para falar o nome, mas falei, né? Ganhei uma garrafa de vinho tão bonita, pastor. Sabe quem está lá nesse altar? O Zé. O Zé? Eu tenho lá em casa um crucifixo que eu ganhei da avó. Para que isso? Para quê? Mas é de ouro, pastor. Derrete. Vende. Faz alguma coisa. Mas se livra do símbolo da idolatria.
você ter uma ideia, lá no capítulo de número 18, 2 Reis 18, isso aqui é reinado do Ezequias. Eu não tinha preparado isso aqui para falar, mas já que estamos tocando nesse assunto, vamos falar sobre isso aqui. O pastor Orestes deve ter até falado sobre isso aí. Segundo Reis 18:4. Este tirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços o quê? A serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam do quê? Você imagine que aquela serpente de bronze que o Moisés fez lá no deserto, para que o povo pudesse receber ali o livramento momentâneo da mordida das víboras, era um instrumento de idolatria. O que ele fez? Ele destruiu. A Bíblia diz que ele fez em pedaços. Ele pegou, martelou, quebrou, pisou em cima. Não quero saber. Ah, mas foi usado pelo Moisés. Foi. Não presta mais. Foi uma coisa momentânea para aquele período. Acabou. Não quero mais. Certo? Essa semana nós vamos fazer o quê? Faxina. E se enxergar que certas coisas têm que ser tiradas fora, tire. Ah, mas eu não sei o que eu faço. Se você está com dúvida, tem os pastores, aí você chama e pergunta. Pastor, na minha casa é cheio de imagens, de estátua, tal. Deixa eu te fazer uma pergunta. É seu? Ah, é meu. Pode jogar fora. Ah, mas é do meu filho, da minha filha, da minha avó, tal, e eles não querem que mexa. Você não mexa. Mas você faz igualzinho Jesus fez com a figueira. Você aponta o dedo e fala, nunca mais como alguém fruto de ti. Esse altar dentro da minha casa está quebrado. Ficou claro isso? O que é seu, você tem liberdade para consumir. O que não é seu, você repreende e paralisa e nunca mais ninguém come fruto daquilo ali. Vai cair, vai quebrar, vai se destruir, você vai ver. É questão de dias, vai ser resolvido. Diga amém? Semana que vem a gente começa a falar sobre a celebração do culto que eles iniciaram. Digam graças a Deus. Vamos fazer uma oração breve para quem está em casa. Pai, essa mensagem ela foi um pouquinho prolongada, mas ela tinha uma necessidade especial dentro do nosso coração. Nos limpar, nos purificar e nos mostrar que é necessária uma consagração. E eu estou aqui junto com cada filho, com cada filha, diante da tua presença, te pedindo. Essa semana será uma semana de limpeza, de faxina, de percepção, meu Deus, daquilo que precisa ser purificado. Essa semana, meu Deus, nós vamos até nos privar de algumas coisas aí para podermos gastar tempo na tua presença. Essa semana, meu Deus, nós vamos até ficar longe do celular. Essa semana não vai ter rede social. Essa semana vai ter consagração. E eu quero te pedir, faz uma obra. Purifica a nossa vida. Abra-nos o entendimento. Nós precisamos agir com fé, mas também com responsabilidade. E nós vamos viver isso. Nós vamos santificar a casa. Nós vamos arrancar a imundícia para que o nosso culto seja eficaz. Nós oramos. Nós pedimos a bênção. E nós falamos tudo isso em nome de Jesus. Abençoa cada filho, cada filha que aqui está. Abençoa os nossos irmãos de casa, para que eles vivam dias de bênção e de vitória. Eu oro e peço isso em nome de Jesus. E você diga amém. Amém? Pessoal de casa, essa semana fique em consagração junto conosco. Domingo teremos a Santa Ceia. Mas principalmente,
Peça para Deus para essa semana ser uma semana de faxina, de limpeza, de consagração. Durante os dias aí nós vamos viver coisas muito especiais. A presença de Deus vai ser viva no nosso meio, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Tudo bem, gente? Nós estamos aqui depois dessa reunião de sexta-feira, onde nós colocamos sempre uma reprise especial de uma das nossas reuniões antigas. E eu tenho certeza que o nosso Deus fará obras poderosas na sua vida. Agora deixa eu abrir o seu coração para esta grande obra que o Senhor tem para fazer. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor leva o Jeremias a uma casa de oleiro. E ele fala, olha, você vai lá e vai ficar prestando atenção porque eu vou falar contigo. E ele chegou, o rapaz estava lá trabalhando, fazendo o vaso, a Bíblia diz que o vaso quebra. E aí ele vai e refaz outro, novinho em folha, e a Bíblia diz, como bem pareceu aos seus olhos. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor é o oleiro e nós somos o barro. Então eu gostaria que você viesse à igreja neste domingo para ter essa experiência de transformação. A sua vida está uma porcaria? Essa é a palavra? Então você tem que deixar Deus quebrar tudo e fazer tudo novo. Sabe que está na hora de um recomeço. Nós estamos em 2026, no ano da remissão. E remissão é fazer tudo novo, zerar a conta. Você está precisando disso e eu tenho certeza que você vai receber essa bênção, tá bom? Eu vou pedir para você anotar aí o endereço das nossas igrejas. Daqui a pouquinho eu volto para falar com você sobre a sede estadual. Glória a Deus, domingo do Senhor, domingo é dia de estar na casa de Deus, domingo é dia de se fortalecer no Senhor, de se preencher, de se alimentar com o pão vivo que desceu do céu, de receber aquela palavra inspirada que vai ajudar você durante toda a semana. Olha, você está precisando de força, você está precisando se levantar, domingo é na força, é no poder de Deus, domingo é a unção do Senhor sobre a sua vida. Estamos ali no bairro do Anjo da Guarda, na Avenida Moçambique, número 7, 8 da manhã e às 18 horas. São 2 horários, são 2 momentos onde você vai ter um encontro com Deus, você vai ter uma vida restaurada, transformada, você vai se fortalecer no Senhor. Domingo às 8 da manhã, às 18 horas, Avenida Moçambique, número 7, no Anjo da Guarda. Olá, amigos, que Deus abençoe a todos. Domingo de louvor e adoração, domingo do Espírito Santo, onde nós invocamos este poder de Deus para as nossas vidas, esse envolvimento com o Senhor Espírito Santo. E você é meu convidado especial para estar comigo. São 2 horários, às 8 e também às 18 horas. Deus tem algo especial para você, Deus tem algo especial para nós. Vamos unir nesse grande propósito de fé, de busca e adoração, e com certeza algo especial vai estar acontecendo na sua vida, no nome de Jesus. Você que está me assistindo agora, eu quero fazer um convite todo especial para este domingo. Está sendo um mover muito lindo de Deus. Deus está cumprindo a palavra dele em nossas vidas. Ele é aquele que supre todas as necessidades em glória. Você que está me assistindo agora, aí você tem sentido um vazio, você tem andado triste, para baixo, desanimado, sem perspectiva de um futuro feliz, abençoado? Venha nesse domingo participar de uma das reuniões que acontece ali na Igreja da Graça da Coab, e eu tenho certeza que o Senhor Deus vai preencher esse vazio. A tua alma vai se alegrar. Deus vai lhe dar uma paz que há muito tempo você não sente. Então me procure, ou 7 horas da manhã, bem cedinho, 15 e também às 18 horas. Avenida Jerônimo de Albuquerque, número 40, no bairro da Coab. Eu espero por você. Glória a Deus, domingo, aquele domingo onde nós adoramos, exaltamos o nosso Deus. A palavra do Senhor diz, uma coisa pedirei ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Você vai estar ali presente na casa do Pai, vai se encher dessa presença que restaura, que edifica e que transforma. Esteja comigo, você vai ser ricamente transformado. Grave bem meu endereço, Estrada de Ribamar, quilômetro 7, número 20. 8 da manhã, 3 da tarde
e às 18 horas. Você é meu convidado especial. Glória a Deus! Domingo é aquele dia dos filhos de Deus. E eu quero aqui convidar você que está me assistindo, que é ali do bairro do João de Deus. Eu estou ali domingo orando junto com as pessoas, entregando para elas o recado de Deus, a palavra de Deus, que é viva, que é poderosa, que é eficaz. E esta palavra que é viva, que é poderosa e eficaz, é que vai preencher esse vazio dentro do teu coração. Talvez você que está me assistindo agora esteja passando por um momento muito difícil da sua vida. Talvez você perdeu alguém. Eu tenho a certeza que Deus ele pode te ajudar. Então esteja comigo neste domingo, lá na Avenida Tales Neto, número 9, no João de Deus. Eu quero orar junto com você. Você vai estar ali junto com os irmãos, junto com a igreja, se enchendo da presença de Deus, do Espírito de Deus. E eu tenho a certeza que o Senhor vai te levantar, vai trazer refrigério para a tua alma e vai fazer com que você venha ter uma vida feliz e abençoada aqui nesta terra, tá bom? Então esteja comigo às 18 horas, ali na Avenida Tales Neto, número 9, no bairro do João de Deus, tá bom? Fica aqui o meu abraço, fica aqui o meu convite e eu aguardo por você na igreja. É isso mesmo, domingo do Espírito Santo, domingo dos filhos de Deus, e você que me acompanha não pode ficar de fora. Você é o nosso convidado todo especial a vir se encher da presença de Deus, se encher do Espírito Santo, e a tua vida vai mudar, a tua vida vai caminhar para frente. Chega de retroceder em nome de Jesus. Anote o nosso endereço na Avenida Contorno Norte-Sul, no Quatraque Primavera, e os nossos horários são às 8 horas da manhã e às 18 horas. Venha, uma bênção aguarda por você. Aleluia, glória a Deus, maravilha. Nós estamos aqui nos preparando para esta grande oportunidade que o nosso Deus nos dará de estarmos aqui na casa dele. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Aqui na Igreja da Graça do Paranã estaremos em 2 horários especiais, às 8 horas da manhã, como também às 18 horas, buscando o Espírito Santo de Deus, nos enchendo da presença do Senhor, aumentando a nossa comunhão com Ele, e você e a sua família são os meus convidados mais do que especiais. Anote aí o meu endereço, Avenida 1, número 27, aqui no bairro Paranã 3, ao lado da Casa de Rações JVS, em nome de Jesus. Domingo é o domingo dos filhos de Deus, é o domingo de você estar na casa do Senhor, louvando, engrandecendo o nome do Senhor Jesus Cristo. Vem estar conosco nesse domingo, no São Raimundo. Você do São Raimundo e toda a região é o nosso convidado especial, está conosco em 2 horários, 8 da manhã e às 18 horas, na Avenida Tibiri, número 4, quadra 116, no São Raimundo. Vem estar conosco. É o domingo de louvor, é o domingo de adoração. Eu, pastor Diego, e toda a equipe de fé, estou ali para te abençoar em nome de Jesus. Aleluia! Domingo é aquele domingo de louvor, domingo de adoração. Domingo é aquele dia onde nós fazemos o que o salmista diz: alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. E domingo é aquele dia onde nós vamos à casa de Deus para nos fortalecer, para nos enchermos do Espírito Santo, para encher a nossa vida da graça e da unção de Deus, para Deus nos ungir, nos dar força, em nome de Jesus, para vencermos as batalhas e as lutas que poderão surgir durante a nossa caminhada. A Bíblia Sagrada diz lá no Salmos 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação e é a força da minha vida. Deus quer ser a sua luz e a sua salvação e a sua força, mas você precisa procurá-lo. E domingo é aquele dia especial. Comigo na Igreja da Graça da Cidade Operária, na Avenida Principal, Unidade 203, número 61, é 8 horas da manhã, às 4 da tarde e também às 18 horas. Eu me encontro em todos os horários para dar para você a palavra da fé, para orar com você, para Deus te fortalecer, no nome de Jesus. Muito bem, Deus abençoe os nossos pastores. Aqui comigo na Guaxenduba, número 27, às 8 da manhã, às 15 e também às 18 horas.
Estamos orando para que Deus dê para você verdadeiramente um ano especial. Nós temos vivido a promessa de Zacarias capítulo 8, versículo 12. A semente vai prosperar, a videira vai produzir o seu fruto, a terra vai dar a sua novidade, os céus vão dar para nós as chuvas e o Senhor Deus fará que herde tudo isso aqueles que permaneceram firmes. Você faz parte desse grupo? Então venha comigo que vai ser especial, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Nós nos encontramos no domingo.